Opa, tudo bem? Mais um vídeo aqui do meu canal para falar daquela goleada incrível que o Flamengo aplicou ontem sobre o Grêmio e se classificou para a final da Libertadores. Daqui a um mês vai enfrentar o River Plate lá na capital de Santiago, se os protestos se resolverem lá. Vale lembrar que o Chile está tendo alguns problemas, mas isso não é o papo do vídeo. O papo do vídeo é sobre o futebol que o Flamengo vem jogado e é sobre Jorge Jesus. Porque desde quando ele chegou, muita gente vem menosprezando, porque falou que ele só treinava o Benfica, o Sporting, aqueles times maiores lá de Portugal, até onde ele não treinou o Porto. E menosprezava o bom trabalho que ele tinha feito lá, só porque os times eram grandes, comparados aos rivais em suas respectivas nações, né? Obviamente ele só treinou os dois lá, então, assim, que se a gente for ver realmente, o campeonato português é dominado pelos três, o Sporting, o Benfica e o Porto. O Braga às vezes aparece, mas isso aí é muito complicado, então... Olha só que o nível não é tão baixo assim, não é um nível tão baixo quanto era aqui há um tempo atrás. Agora a gente vê um técnico que veio de lá, emplacou um futebol inacreditavelmente dominante, pegou um Grêmio, que é um time que estava jogando um grande futebol, e aplicou 5-0, sem dó nem piedade, e um técnico que fazia um gol e não tinha medo de ir pra frente. Fazia mais um gol e mandava fazer mais. Estava irritado quando estava 5-0 porque o time estava recuando. É um cara que quer ganhar o máximo possível. Isso faltava muito no Brasil. Obviamente, a gente não pode se crucificar o Renato Gaúcho pelo 5-0. Foi um resultado. Não acontece, não apaga o trabalho que ele tem feito. Ele já ganhou uma Libertadores pelo Grêmio, foi muito bem em alguns aspectos, mas a gente tem que entender, o Renato Gaúcho não revolucionou o futebol brasileiro. Ele já foi técnico vários anos, ele não é um técnico novo, já estava um tempo como treinando times no Brasil, fez bons trabalhos não só no Grêmio, já levou o Fluminense na final de Libertadores, ou seja, é um técnico decente, muito, muito bom, mas não é o homem que vai revolucionar o futebol. Ele não fez isso nos últimos anos, né? A gente pode ver isso, e ele, assim, e de longe, aquela coisa, os futebols que ganharam as Libertadores nos últimos anos do Brasil, Corinthians, era ligeiramente ofensivo, mas gostava mais do contra-ataque, ganhou do Chelsea assim. Porque, vamos ser sinceros, o Chelsea não foi dominado pelo Corinthians, até porque criou muitas chances perigosas. O Corinthians só aproveitou a única grande chance que tiveram. O Chelsea teve mais finalizações, mais posse, teve uma grande atuação do Cássio, fez com que o Corinthians fosse campeão, porque ele foi o principal destaque daquela final. Agora, o Corinthians não foi o time mais dominante, a gente pode dizer assim. O São Paulo de 2005 ganhou do Liverpool. Esse não se fala nunca, jogava um péssimo futebol. O Maurício Ramalho colocava 3 zagueiros, 2 volantes, jogava para não perder. Assim, 7 jogadores na zaga e 3 são para o meio campo e ataque. Ou seja, não é um futebol bonito. O Maurício Ramalho sempre ganhou títulos na base do 1-0. O Mundial foi 1-0. O Campeonato Brasileiro com São Paulo foi 1-0. Ele só sabia fazer uma boa retranca, no sentido do mais básico da explicação. Agora o Jorge Jesus é um cara muito ofensivo. Ele revolucionou sim, porque isso sim é um futebol europeu. A gente viu um futebol europeu sendo jogado. Não no sentido de ter milhões de dólares, grandes patrocínios, grandes estádios, mas sim o futebol jogado. A gente vê a Premier League, do Swansea ao Chelsea, do Watford, todos esses times sabem trocar bola, mantêm a bola mais no chão, sabem trocar passes, tem um bom posicionamento. O Jorge Jesus aperfeiçoou o time em todos os aspectos. Ele herdou um time do Abel Braga há 4 meses. Um Abel Braga que havia vai lembrar que o Flamengo por pouco não estaria nas oitavas de final da Libertadores. Passou pelo Peñarol com um empate de 0-0 e quase sofreu um gol no final. Se tivesse sofrido aquele gol, o Flamengo não estava nem na fase de grupos, ou seja, uma evolução inacreditável. O Abel Braga é um técnico antigo, defensivo, muito super defensivo, com pouca criatividade de posicionamento, de ataque, e o resultado não podia ser diferente. Foi demitido, perdeu para um Atlético Mineiro. Agora você vê o Jorge Jesus atropelando o Atlético Mineiro. Tudo bem que o Atlético Mineiro antes estava bem melhor do que está agora, mas o Jorge Jesus fez um trabalho impressionante. O Flamengo tem marcado mais de 2 gols em quase todos os jogos. Vence os últimos 14 jogos em sequência no Brasileirão. É um trabalho genial feito pelo técnico português e que pode almejar coisas grandes. Mas a gente tem que ver que a gente tem que ficar feliz pelo futebol brasileiro, pelo que aconteceu ontem. Triste o Grêmio levar 5-0. O Renato Gaúcho talvez não merecesse isso. Por mais arrogante que ele seja, não acho que ele merecesse 5-0, porque o trabalho dele não era para tomar tudo isso. Mas a gente pode falar, assim, pode ser um pouco de exagero, mas tomara que seja verdade, que existiu futebol no Brasil antes e depois de Jorge Jesus. Porque o que ele trouxe foi inacreditável. O cara é fora de série e quem sabe vai para a seleção brasileira. Eu sei que os flamenguistas que foram ver esse vídeo falaram, não, deixa ele lá. Deixa ele lá, mas vamos ser sinceros que o Tite está com os dias contados no Brasil, se não melhorar seu trabalho rapidamente, e nada indica que isso vai acontecer.
E o Jorge Jesus aí, né? É impressionante como a gente vê, como ele monta esse time, como ele gosta do ataque total. Como eu disse antes, o cara, ele não quer que o time pare, quer que vai pra cima o máximo que der, pressiona a saída de bola. E a gente vê como é que vão ficar outros professores, né? Como o Mauro César disse, Oswaldo de Oliveira, Cristóvão Borges, Zé Ricardo. Zé Ricardo acabou de ser contratado pelo Inter, então esses tipos de técnico podem ser aposentados, porque eles vão ver que o que está funcionando de verdade é o futebol ofensivo e propositivo, não é o futebol retranca, esperar um contra-ataque assim, esperar uma falha do adversário. Porque, vamos ser sinceros, há 2 anos atrás, talvez podemos até contar no passado, o futebol brasileiro era pobre, porque a maior parte dos técnicos era esperar o outro time resolver. Aí ficava aquelas trocas de passes horríveis, falta de organização, falta de posicionamento. E agora o futebol deu uma alavancada. O nível que o Flamengo está no Campeonato Brasileiro é muito acima dos outros. Ele tem uma vantagem enorme, vence os últimos jogos em sequência, como o Liverpool e City fizeram. Óbvio, o Liverpool e City tem uma liga mais difícil, tem times mais fortes, mas ainda assim é um grande campeonato que o Jorge Jesus fez. Ele deu 3-0 no Palmeiras, que era dito o time mais forte do Brasil. Agora dá 5-0 no Grêmio, com o Grêmio completo, com o Cebolinha, todos os tipos de jogadores lá, o Jeromel na zaga, todo mundo. É realmente impressionante. A gente tem que comemorar o que aconteceu às vezes, né? Eu não torço pro Flamengo, gente. Eu não gosto do Flamengo. Eu sempre achei esse time uma máfia criminosa. Eles roubaram o título do meu time em 81 na Libertadores, expulsando 6 jogadores. Talvez essa seja a primeira Libertadores honesta do Flamengo. Então, mas a gente tem que tirar o chapéu porque o trabalho que eles têm feito é realmente surpreendente. E que sirva de lição para outros times. Porque tem times que a gente possa acreditar possa seguir o mesmo caminho de conseguir um técnico mais ofensivo. São Paulo trouxe o Fernando Diniz. Vamos ver se ele consegue fazer um trabalho mais decente. Até agora o Diniz tem conseguido fazer alguns jogos ali, mas ainda assim o São Paulo está longe de apresentar o futebol que se espera. Outros times que a gente podia esperar níveis parecidos, o Atlético Mineiro, eu sempre falo, o Atlético Mineiro tem um grande elenco, mas ele é muito mal treinado. Não acho que o Wagner Mancini vai fazer isso. Ele conquistou a diretoria com 2-0 no Santos, uma matéria que eu vi no Globo Esporte. Então essa diretoria tem que ser tirada, porque por mais que tenha vencido o Santos de 2-0, que eu falo que ele conseguiu um bom posicionamento e um entrosamento relativamente melhor, e uma organização também melhor, isso ainda é fraco. Eu acho assim, ganhar um jogo com 30% de posse, que você desapega da bola, é um pouco irritante, até porque você tem um elenco melhor que o Santos. O Santos é um time que gosta mais da bola. Eu acho que isso é uma vantagem do Jorge Sampaoli. Agora, eu espero sim que o Brasileirão agora siga um nível de um futebol mais propositivo, que ataque mais e que isso melhora o futebol. A gente vê jogos com mais qualidade. Ontem foi um jogo inacreditável, talvez seja a maior apresentação do Flamengo nos últimos 10 anos. Não seria exagero falar isso. E todos os méritos vão não só ao Jorge Jesus, mas também aos jogadores que fizeram um grande trabalho, né? Ele montou um grande elenco também, a diretoria fez as contratações certas e ele transformou jogadores inacreditados em grandes jogadores. O próprio Ilharão estava totalmente desacreditado e ele lapidou ele, como o Guardiola fez com o Sterling. Talvez não tanto, né? O Sterling é um caso muito impressionante, mas muitos jogadores começaram a jogar um futebol muito melhor desde que o Mister chegou aqui no time do Flamengo. Eu acho que vai ser campeão do Brasileirão, acho que isso aí não resta dúvidas. Da Libertadores, eu acho que é favorito. Vendo o que o River Plate jogou nesse último jogo contra o Boca Juniors, é favorito. Porque o River Plate jogou nada, esperou o Boca atacar. Se o Boca não fosse um time tão ruim, tão desorganizado, eu achei o Boca horrível. É até surpreendente que ele esteja agora, chegasse às semifinais. Agora, se ele for jogar nesse tipo de jogo contra o Flamengo, vai perder. Ele vai ter que ser propositivo. A gente sabe que o técnico do River é um técnico bom. Ele conseguiu fazer o River chegar a 3 finais de Libertadores. Já ganhou 2 desde o rebaixamento do River. O River, desde que foi rebaixado, parece que ele virou um time gigantesco de novo, né? O time grande que ele sempre foi. Só que vivendo seus melhores anos sequencialmente. Impressionante o trabalho que fiz no River, mas eu acho que se eu pudesse apontar um favorito, eu acho que o Flamengo é. E eu acho assim, quanto melhor o Flamengo jogar, mais mostra pro futebol brasileiro. A gente precisa de técnicos positivos, que gostam da bola, que gostam do ataque, que partam para cima e que não fique com medo de atacar. Essa pra mim é a lição que fica desse jogo. O Renato não acho que ele deve ser crucificado. Se ele tiver, eu ainda acho que ele é uma opção melhor que o Tite para a seleção, por mais que tenha tomado 5-0. Mas se eu fosse escolher um técnico hoje para a seleção, seria o Jorge Jesus, que ele está fazendo um trabalho impecável.
Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo.